Bom, pessoal, uma boa noite a todos. É com grande prazer que a gente recebe hoje aqui a Aline Duarte. Ela é gerente de gestão de pessoa da Universidade Católica de Pelotas e também do Hospital Universitário. Eu vou deixar a Aline se apresentar também com mais propriedade também, que eu sei que ela tem bastante experiência nessa área. E a gente está muito feliz com a tua presença, Aline. Obrigado por ter aceitado esse convite de compartilhar conosco um tema tão importante que, independente aí da graduação ou daquilo que a gente cursa, enfim, é um tema que todos assim têm bastante dúvida e sempre dicas são muito importantes para essa busca, né, incessante pelo estágio ou pelo emprego, né? Então fica bem à vontade e depois ao final a gente vai conversar mais sobre essa tua palestra e o pessoal que está aqui na sala pode ir fazendo perguntas pelo chat, tá bem? Então fica à vontade, uma boa palestra para ti. Obrigada, Jander. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite, então, do Jander. Fico muito feliz em poder falar um pouquinho das minhas experiências, né, para um curso ainda de engenharia química, né, então, fico bem feliz, agradeço, sejam todos bem-vindos. Como o Jander falou, então, hoje eu atuo na Universidade Católica de Pelotas e no Hospital São Francisco de Paula. Eu sou psicóloga, já sou formada há 11 anos e desde então eu atuo na área de recursos humanos, né, de gestão de pessoas. Então eu tenho já uma sólida experiência, né, com recrutamento, com currículo, com perfil, com entrevista, e o objetivo aqui é tirar as dúvidas de vocês. E em seguida, ali pelo chat, vocês podem ir fazendo perguntas, acho que é bem proveitoso, né, vocês tirarem dúvidas de vocês e aproveitarem esse momento. Então, eu vou compartilhar aqui a apresentação, depois vocês me sinalizem se estão enxergando. Vocês estão enxergando? Tudo ok, Aline. Ok. Então tá, pessoal. Então hoje o assunto, né, é como elaborar um currículo, né? Às vezes parece um assunto tão clichê, algo tão fácil, mas a gente encontra dificuldade, né? Principalmente se a gente não tem ainda experiência profissional, se a gente está em busca, né, da primeira experiência profissional ou em busca até mesmo do estágio, a gente se depara com algumas dúvidas, né? E também se preparar para a entrevista de emprego, né, que é algo que gera certa ansiedade, que gera preocupação de como se comportar, né, o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Então, eu vou trazer um pouco de algumas dicas, né. É um assunto bem complexo, na verdade existem muitas dicas, muitas situações, mas eu tentei resumir e trazer algo assim bem específico. Então, quando a gente busca, né, um emprego ou um estágio, né, normalmente nos cobram, né, nos solicitam o currículo vitae, né, o currículo vitae, cada um pronuncia de uma forma. Esse currículo, então, a gente tem diversos modelos na internet, né, se a gente for pesquisar, mas esse currículo, ele tem que ter algumas informações essenciais, né, algumas informações que não podem faltar, que faz um currículo ser de sucesso ou não, né, a gente não pode esquecer que um recrutador, ele analisa muitos currículos, né, jogando assim por baixo, ele examina de 100 a 200 currículos por dia. Então, ele tem apenas alguns segundos para olhar o teu currículo. Então, se tu conseguir deixar ele bem objetivo, bem estruturado, a chance do recrutador se encantar pelo teu currículo, né, e aí acabar já tendo uma vantagem no processo seletivo, ela é bem alta. Então, hoje o currículo vital, né, o vitae, ele é utilizado na maioria das empresas, né, embora as empresas muitas tenham aquele cadastro, né, cadastre-se aqui, tu faz todo um cadastro, mas normalmente tem a opção de anexar o currículo, né, ou em Word ou em formato PDF. Então, a gente que busca uma oportunidade no mercado de trabalho, é bom já ter o currículo, né, já organizar, já estruturar, até mesmo numa oportunidade de estágio,
muitas empresas pedem o currículo, né? O currículo, ele deve iniciar com uma identificação pessoal, né? O nosso primeiro tópico lá em cima. Ele tem que ter um nome completo. É muito importante a gente não abreviar o nosso nome. Tem pessoas que têm um nome muito comprido, né? Chega a ter 5, 6 nomes, nome e sobrenome, mas o ideal é colocar um nome completo. A gente tem várias pessoas, eu já passei por isso, vários candidatos com um nome muito parecido. E aí o recrutador acaba fazendo confusão com o candidato e pode ser até um ponto negativo, uma desvantagem, né? O candidato acabar sendo confundido com outro candidato. Então, o ideal é sempre colocar o nome completo. Mesmo que às vezes a gente não goste muito daquele primeiro nome, daquele segundo nome, mas o ideal é colocar, é um documento, o currículo é um documento e ele deve ser visto como, né? Então, sempre o nome completo. Vocês já devem ter visto muitos currículos que tem o número do RG, o número do CPF, o número da carteira de trabalho. Não coloquem, pessoal, no currículo jamais vai nenhuma informação sigilosa da gente, nenhuma informação pessoal. Então, não se usa nenhuma informação de número, de nenhum documento. Futuramente, se a empresa precisar, ela vai solicitar, mas no currículo não. Às vezes a gente faz um cadastro no site de uma empresa e aí sim, ali no cadastro pede para botar um CPF, um RG, mas aquilo fica confidencial. O currículo é um papel, né, um documento digital ele passa por muitos lugares, ele passa por muitas pessoas, então ele não deve conter nenhum número de documento. A identificação pessoal ideal, qual é? É aquela que vai o nome completo, que vai o endereço. É interessante colocar um endereço completo com bairro e cidade. Às vezes o recrutador, ele olha vários currículos de várias cidades, então às vezes ele olha um endereço, ele não reconhece se é Pelotas, se é Rio Grande, se é Camaquã, Canguçu. Então é interessante colocar um endereço, bairro, porque para o recrutador é importante também ele já visualizar da onde esse candidato vem, até para fazer uma logística, né? Da onde é a vaga, para onde ele vai trabalhar, enfim, e a cidade, e os contatos, né, todos os contatos possíveis que o recrutador possa encontrar vocês. Então, e-mail alternativo, telefone fixo, celular, um telefone para recado. Bom, eu moro num local que o meu celular seguidamente fica sem sinal, então vou colocar um telefone de recado, né, da avó, da amiga, namorado, esposa, enfim, alguém que vá atender e vai me passar um recado de urgência. Então, é interessante colocar os contatos. Eu já recebi currículo, pessoal, assim, ó, não foi nenhum nem dois, foram muitos currículos que não continham e-mail e nem telefone. A única forma de contato era via carta, porque tinha o endereço. Como a gente já não usa mais, né, o contato via carta, aquele currículo ficou inutilizado. Então, é bem importante prestar atenção também no e-mail e no telefone se eles estão corretos. Eu recebo milhares de currículos com os e-mails errados. Na hora de digitar ali, a pessoa digitou uma letrinha errada. Telefone também, faltando um número a mais, enfim. É muito importante ter cuidado. Por quê? Porque essa é a forma que o recrutador vai fazer contato conosco. Então, é imprescindível que esteja muito claro essas informações. Então, assim, nome completo, endereço, e-mail, telefone, já basta para identificação pessoal. É o que o recrutador precisa de imediato, né? Saber quem é, onde mora e os contatos. Se quiser acrescentar solteiro, casado, com filhos, sem filhos, a idade, é bem interessante também. Não é algo que vá mudar a avaliação do recrutador, né? Hoje a gente recruta sem nenhum tipo de discriminação, né? Se é mais novo, se é mais velho, se é casado, se tem filho, para o recrutador que recruta com ética, né? Ele não importa esses tipos de característica, mas se quiserem colocar,
agrega, né? Fica bacana. Então, Aline, o nome completo, né? A idade, tem 36 anos, solteira, sem filhos, enfim. Pode colocar, não tem problema nenhum. Mas o essencial são esses que eu falei. Então, o nome completo, o endereço e os contatos. Bem importante os contatos. Eu já peguei também muitos candidatos que perderam a entrevista de emprego porque o e-mail estava digitado errado ali no currículo, né? Então, para identificação pessoal, isso basta. Um segundo ponto do currículo é o objetivo, né? O objetivo é o quê? É a área de interesse que eu tenho naquela empresa, aonde eu me vejo trabalhando. Aí vocês vão me dizer, não, mas eu quero emprego, né? Não necessariamente na área da engenharia química. Eu quero me formar, eu quero um emprego. Ou eu não quero antes de me formar, eu quero ter um emprego, enfim. Para o recrutador, é muito interessante que vocês tenham um objetivo, né? Então, um objetivo qual seria? Eu quero trabalhar na Católica. A Católica é muito ampla, tem diversas áreas dentro da Católica, chega a ter quase 40 áreas. Então, você tem que direcionar o recrutador. Então, né, o meu objetivo é trabalhar na área administrativa da Católica. Ok, já direcionou, já sei que em outras áreas, sem ser administrativa, ele não é que ele não gostaria, mas ele não é o interesse principal dele. Né? Eu gostaria de trabalhar na área de vendas ou atendimento, direciona mais ainda, né? Gostaria de trabalhar na área de inspeção técnica, enfim. É muito importante colocar um objetivo. Mas eu não tenho experiência, eu não quero colocar o meu objetivo porque vai limitar. Não tem problema, pode colocar uma frase objetivo, né? Interesse em desenvolver, né? Em me desenvolver ou interesse em adquirir experiência na área de vendas, né? Interesse em adquirir experiência na área de laboratório. Enfim, eu não tenho experiência, mas eu tenho interesse em adquirir. Então, é bem tranquilo, isso dá segurança para o recrutador. Quando ele lê o currículo, ele enxerga ali um candidato determinado, um candidato que sabe o que quer, que tem um objetivo na carreira, embora a gente saiba que, às vezes, a gente só quer trabalhar, né? A gente não tem um objetivo específico, mas é interessante vocês pensarem um pouco sobre isso, né? Qual é o meu objetivo, né? Agora, nesse momento atual da minha vida. Os objetivos, eles vão mudando ao longo da trajetória profissional. Mas nesse momento, né, nesse currículo que eu vou enviar para a empresa X, qual é o meu objetivo? É bem importante. Depois tem um outro item ali, que é a formação escolar e acadêmica, né? O que acontece? Às vezes as pessoas colocam toda a formação que ela tem, né, desde o ensino fundamental, né, então, assim, isso não é relevante, isso para o recrutador fica cansativo, né, quando ele passa os olhos, assim, fica muito poluído, então não é o ideal. Qual é o ideal? O ideal é que se eu tenho uma pós-graduação, eu coloque da graduação para cima, então eu vou botar no que eu sou formado e na especialização que eu tenho ou que eu estou fazendo. Se eu estou cursando a graduação, coloca que está cursando a graduação, no máximo coloca onde fez o ensino médio. Não tem necessidade, mas pode colocar. A não ser que tenha feito um curso técnico, né? O curso técnico hoje ele tem muito valor no mercado, e é interessante constar no currículo. Caso vocês tenham feito um técnico, aí é interessante colocar no currículo e aí depois colocar a graduação. O que é muito importante colocar nesse item formação acadêmica são as informações, a instituição, o nome do curso, o ano de conclusão, ou se está em andamento, o ano de previsão de término. Eu não posso colocar solto assim, né? O CPEL Psicologia. O recrutador, ele não imagina se eu estou fazendo, se está trancado, se eu já concluí, se eu concluí esse ano, se foi o ano passado, se foi há 10 anos atrás. Isso é muito relevante para o recrutador.
Então, sempre coloquem Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, bacharelado, engenharia química, previsão de término 2021, 2020, 2022, enfim. Previsão é previsão, embora a gente não tenha certeza, às vezes, de quando vai terminar, mas é uma previsão. Então, coloquem sempre. Se já concluíram, coloquem o nome da instituição, o nome do curso e ano de conclusão. Né? Se o curso está trancado também, é importante colocar, né? Cursado até o 4º semestre, cursado até o 3º ano. É importante. Isso dá um norte para o recrutador. Ele sabe, então, se aquela pessoa pode ocupar determinadas vagas ou não, devido à escolaridade. Tá? Então, é bem importante se atentar para isso, né? Eu já peguei currículo que as pessoas botaram até onde fizeram o maternal, o jardim de infância, né? E já estavam lá na 3ª, 4ª especialização. Então, não tem necessidade. Isso dá uma aparência bem negativa para o currículo e, automaticamente, né, vocês já perdem ponto aí desde do currículo, né? Sem mesmo a gente conhecer o candidato. Depois vem a experiência profissional, né? A experiência profissional, ela vai variar. A gente tem hoje currículo de profissionais que são júnior, até profissionais que são mais sênior. Então, aquele profissional que é mais sênior, né, que tem anos de profissão, ele não precisa colocar todas as experiências dele, né? Ele trabalhou numa empresa lá em 1990. Não precisa, não tem necessidade. Ele pode colocar, então, as 3 últimas experiências dele, e é suficiente. Para um candidato, né, mais júnior, que tem poucas experiências, ele pode colocar as que ele tiver, inclusive em experiência de estágio. Experiência de estágio é, sim, experiência profissional, desde que vocês consigam comprovar a experiência. Então, vocês têm que ter lá um atestado, um documento do colegiado, do curso, enfim. Vocês têm que ter algum documento que comprovem que vocês fizeram estágio naquele período, porque pode ser solicitado pela empresa. Como o estágio ele é uma atividade profissional, vocês devem seguir da mesma forma. Então, colocar o nome da instituição que vocês estagiaram, o cargo, né, estagiário e o local, né, estagiário no laboratório de química, estagiário na reitoria, estagiário na secretaria de algum lugar, tem que colocar. E o período também, é muito importante botar o período que a gente passou dentro das empresas, dentro dos locais. Pode ser o período assim, mês e ano, né, de fevereiro de 2019 a fevereiro de 2020, ok, tá ótimo, não precisa ter o dia mais aproximado, mas o período, o recrutador saber quanto tempo tu ficou naquela experiência é muito importante. Então, na experiência profissional, se vocês não possuem uma experiência profissional, coloquem as de estágio, né? Todos os estágios que vocês fizeram. Isso conta para os estágios curriculares e para os estágios extracurriculares também. Eles também cabem ali no currículo, tá? É importante também descrever as atividades de forma bem sucinta, no máximo em 3 linhas, 3, 4 linhas, o que vocês desempenharam nessa atividade. Porque eu colocar que eu fui estagiário no laboratório, para o recrutador deixa uma interrogação, deixa algo muito amplo, ele pode ter feito 1000 coisas. Então, o importante é vocês descreverem sucintamente as principais atividades que eu fiz naquele local, né? Então, eu sou psicóloga na Universidade Católica, o que eu fiz principalmente, né? Eu fiz entrevista de admissão, entrevista de desligamento, eu fiz avaliação de desempenho, eu fiz treinamento, eu participei de palestras, tudo que eu fiz, as principais, né? Se for muita coisa, é interessante constar ali no currículo, mesmo que seja estágio, para o recrutador já dá um bom panorama, assim, de quais conhecimentos essa pessoa ali que está por trás do currículo tem. Então, a experiência profissional, basicamente, ela é muito simples,
né? Mas ela tem esses itens, né, essas características que faz toda a diferença na hora do recrutador olhar um currículo que tem conteúdo e um currículo que está mal feito, mal estruturado. Depois as competências, né? É muito importante, assim, vocês já devem ter visto alguns currículos, ou até o próprio de vocês deve ter, aquele itemzinho ali, competências, né? E aí diz ali, competências, eu sou organizada, eu sou proativa, sou comunicativa, eu sou... Às vezes a gente recorta e cola lá do Google, né? E diz que a gente é um monte de coisa. Isso tem que ter muito cuidado, né? A gente deve realmente colocar ali as características que a gente realmente se reconhece, né? Por isso que é muito importante o autoconhecimento, a gente tem que se reconhecer naquelas características, porque na hora de uma entrevista, o entrevistador, ele pode perguntar sobre algumas características, né? Por exemplo, né? Me dê um exemplo. Bom, Aline, aqui tu colocou que tu é proativa. Me dá um exemplo de que tu foi proativa na tua última experiência. Então, eu vou ter que citar um exemplo de que eu fui proativa. A gente pode cair em contradição se a gente coloca muitas competências que a gente não tem. Se a gente não sabe quais as competências que a gente tem, Aline, eu não sei identificar quais as competências que eu tenho, não bota, né? Deixa em branco. Mas é fácil a gente reconhecer as competências. Às vezes a gente reconhece as competências através dos feedbacks que a gente recebe, né? Então, eu trabalhei num lugar tal, meu colega dizia que eu era muito organizada. Trabalhei num outro local e a minha chefe dizia que eu tinha um bom relacionamento interpessoal, que eu me dava com todo mundo, que eu era muito legal. Bom, já tenho 2 feedbacks, organizado e bom relacionamento interpessoal. São 2 competências, eu posso colocar no meu currículo. Então, é legal sempre prestar atenção nos feedbacks que a gente recebe das pessoas, até na sala de aula, né, quando a gente faz um trabalho em grupo, quando a gente apresenta, né, a gente ganha um feedback, como tu fala bem, então a comunicação é uma competência que eu tenho que sobressai, né, as pessoas reparam que eu falo bem, ou que eu escrevo bem, então é importante a gente prestar atenção nos feedbacks, né, nos retornos que as pessoas dão, e para poder identificar, para a gente poder reconhecer as nossas competências. Se a gente não conseguir, no último caso, não conseguir reconhecer, não coloca no currículo, né? Eu já peguei currículo com muitas competências e na hora da entrevista a gente acabou sondando mais aquelas competências e o candidato se atrapalhou. Então, é uma dica, né, para a gente ter bastante cuidado com o que a gente bota no currículo. Depois ali o 6º, cursos e palestras profissionalizantes. O ideal é a gente colocar cursos e palestras mais atuais, né? Não faz sentido nenhum eu pegar um currículo e o cara ter colocado lá que ele fez um curso de informática nos anos 2000, né? Ou seja, não serve para mais nada quase, porque dos anos 2000 para cá, muita coisa já mudou, né? Então, é importante a gente colocar os cursos atualizados. E, obviamente, né, cursos que tenham a ver com o meu objetivo, que tenham a ver com o meu currículo, né? Eu já peguei currículo que a pessoa disse que tinha feito curso de crochê, curso de tricô, bacana, acho uma habilidade bem legal, mas não precisa estar no currículo, não vai contribuir com a vaga, não vai contribuir com o meu objetivo na empresa. Então, hoje em dia existem muitos cursos online, EAD, gratuito, né? A gente sempre aconselha que a gente deve estar sempre se aperfeiçoando, a gente tem que estar sempre buscando qualificação, né? Hoje em dia a internet nos proporciona muita coisa, tem muita ferramenta, muito curso bacana, grátis, que a gente pode estar se atualizando e estar colocando lá no nosso currículo, né? O recrutador, quando ele enxerga um currículo que tem cursos e palestras atualizadas, né, atuais, com temas atuais, ele fica interessado por aquele candidato, né? Isso demonstra o quê? Que o candidato, ele é
atento, né? Ele está atento às novas habilidades do mercado, ele está atento ao que o mercado está exigindo, ele está preocupado em se qualificar. Então, isso é um ponto bem positivo, a gente ter cursos e palestras atualizadas no nosso currículo, né? Dos últimos anos, né? Não precisa colocar também uma página inteira de curso e palestra, né? Apenas algumas que vocês considerem mais significativas e que vocês considerem que está mais de encontro àquele objetivo ali, eu quero trabalhar na área tal. Então, quais os cursos e palestras que eu participei ultimamente que faz sentido com aquele objetivo, né? Depois o idiomas, que é o nosso 7º item, né? Idiomas, não vale a pena eu colocar se ele for básico, né? Então, eu tenho inglês básico, espanhol básico. Se eu tiver uma segunda língua que for básica, não vale a pena, né? Eu sugiro que vocês coloquem o idioma se ele tiver intermediário, for intermediário ou fluente. Aí faz todo sentido. Se vocês fizeram também um intercâmbio em algum local, bacana colocar nessa parte de idiomas, né? Então, bom, eu falo inglês intermediário, fiz um intercâmbio de 3 meses no Canadá, fiz um intercâmbio de 1 mês nos Estados Unidos, enfim. É interessante nessa parte de idiomas vocês colocarem alguma experiência que vocês tiveram com essa outra língua, né, lá no local. Se não, eu fiz só um curso, eu falo intermediário, eu falo, escrevo, fluente, enfim. É importante colocar no idiomas também, é bem importante. Algumas empresas, elas já exigem que a gente tenha uma segunda língua, algumas não, para a maioria das vagas, na verdade, não, mas algumas empresas, principalmente as multinacionais, elas exigem que a gente tenha uma segunda língua, tá? Então, é importante também deixar bem claro ali no idioma. E por último, é bem opcional, né? É outras atividades. O que seria essas outras atividades? É importante a gente colocar outras atividades que a gente faz extra, né? Por exemplo, quando eu fui, né, lá da graduação, eu participei do Grêmio Estudantil. Eu fui do diretório acadêmico, né? Eu fui lá presidente do diretório acadêmico. Eu participo de uma ONG, né? Eu faço trabalho voluntário, enfim. Isso é bem importante. São características que revelam competências nossas. Então, quando o recrutador olha, ele consegue, normalmente o recrutador é um psicólogo, né? Então, ele consegue identificar algumas competências de vocês, né? Então, o currículo diz que ele foi do Grêmio Estudantil, que ele foi presidente do diretório acadêmico, que ele foi líder de um jornal interno que teve na graduação. Ali ele já demonstra que ele tem algumas características de liderança, né? Então, eu consigo identificar trabalhos sociais, né? Trabalhar em ONG, trabalhar em qualquer atividade social, demonstra também que ele tem alguma competência, né? De empatia, de solidariedade. Então, é importante, se vocês têm essas atividades, outras atividades que fizeram durante a graduação, que estão fazendo, que fizeram antes, enfim, é interessante colocar. Muitas atividades que a gente faz, a gente nem imagina, mas elas revelam muitas competências que são importantes na hora do emprego, são importantes na hora de uma entrevista, na hora de querer se enquadrar, né, dentro do mercado de trabalho. Basicamente, o currículo, ele deve constar esses itens. Se ele tiver esses itens, ele está excelente. Ele é um currículo de sucesso, ele é um currículo que quando o recrutador pega, não falta nenhuma informação, ele está completo e ele está suficiente. O recrutador fica satisfeito com as respostas que tem ali. Quando vocês forem chamados por uma entrevista, meio caminho já foi andado, né? Todas as competências, todas as informações iniciais, o recrutador já viu no currículo.
Desculpem. A carta de apresentação. Fica à vontade ali para tomar uma aguinha aí, porque eu sei que falar tanto tempo assim, fica à vontade. Tá bem, já tomei, obrigada. A carta de apresentação. Algumas pessoas me perguntam, devo fazer uma carta de apresentação ou não? A carta de apresentação é aquela que vai lá no início do currículo, ou quando tu manda por e-mail, tu faz uma carta de apresentação ali no corpo do e-mail, né? A resposta é que depende. Depende muito da empresa, depende muito da vaga, depende muito do nível hierárquico da vaga, né? Se é uma vaga estágio, se é uma vaga mais júnior, não tem tanta necessidade, né? Se é uma vaga mais gerencial, né? Uma vaga de supervisão, de coordenação, se é uma vaga mais estruturada, uma vaga mais complexa, aí acho que até combina. Até acho que é necessário. A carta de apresentação, ela deve ser bem objetiva, tá? O que vai ser a carta? É um resumo em 2, 3 parágrafos, tá? Um resumo bem simples, assim, da minha vida profissional, das grandes realizações e de maneira bem resumida, né? Então, eu sou formada em psicologia, iniciei minha carreira em tal lugar, passei por tal lugar e hoje em dia, atualmente, estou em tal lugar. Trabalho com isso, trabalho com aquilo, e me sinto mais à vontade nessa área, tenho mais afinidade com tais áreas, e ponto, é isso. A carta de apresentação é isso, né? Então, se quiserem, quando forem mandar um currículo via e-mail, fazer uma cartinha de apresentação ali no corpo do e-mail, é legal, né? Dá uma aparência legal para a pessoa que manda, personaliza um pouco o currículo de vocês. É interessante, mas também não é algo que faça muita diferença, porque como eu disse lá no início, o recrutador ele tem apenas alguns segundos para olhar o currículo de vocês. Então, assim, se ele tiver ainda a carta de apresentação muito longa, muitas vezes ele nem lê, né? Se for de 1 parágrafo, 2, até se considera que ele leia, mas se for maior que isso, o recrutador não lê, não dá tempo, né? O trabalho de leitura de currículo, ele é muito manual, né? Ele é muito, não tenho um programa que faça essa leitura desse currículo, né? Eu preciso parar e ler currículo por currículo. Então, quanto mais sucinto, mais objetivo ele for, melhor. Então, a carta ela é super opcional, tá? Eu trouxe para vocês alguns erros, tá? Que existem muitos, como eu falei lá no início, mas os erros, esses aqui são gravíssimos, né? Ele praticamente, assim, eles excluem o candidato do processo. O primeiro dele é erros ortográficos. Erros ortográficos são graves dentro de um currículo, né? Então, assim, eu não sou tão boa com português, eu não sou tão boa com gramática, não tem problema. Pede para alguém revisar, né? Pede para alguém colocar... o próprio Word mesmo, ele corrige, né? Mas mesmo assim, pede para alguém dar uma lida, passar os olhos, né? Alguém de casa, algum amigo, algum colega, enfim. Erro ortográfico é um erro, assim, ó, muito grave num currículo. E, pessoal, assim, ó, não é 1 nem 2. A gente pega muitos currículos, né? Com erros grotescos, assim, de português. Então, vocês têm tempo, fazem um currículo e tem tempo de alguém revisar, tem tempo de alguém dar uma olhadinha, né? Então, sempre façam isso, peçam para alguém dar uma revisada. O currículo ele deve ter, no máximo, 2 páginas. Mais do que isso, o recrutador também não consegue analisar. Ele tem que ter sucinto, de no máximo 2 páginas. Mesmo para quem já tem bastante experiência. É interessante olhar a formatação, né? Então, currículo desformatado, assim, né? Todo confuso também é
é uma primeira impressão muito negativa que a gente fica dos candidatos. Então, é legal a gente sempre botar um formato, né? Então, se é centralizado, se é justificado, se os tópicos vão estar em negrito, enfim, se atentar bastante à formatação, porque isso, quando a gente vai olhar o currículo e ele tá mal formatado, chega a embaralhar, assim, os olhos, e a gente acaba tendo desprezo por aquele currículo, assim, né, querendo passar para o próximo já. Então, é muito aconselhado, né, vocês olharem a formatação. Não precisa ter coisas muito elaboradas, né, não precisa ser nada com desenhos, com formas, nada disso, mas é uma formatação padrão, assim, no Word, né. A foto. Muitas pessoas me questionam da foto. Boto foto? Não boto foto? A foto ela é muito opcional, tá? E ela varia também de empresa para empresa. Vocês vão ver que tem empresas que pedem currículo com foto e empresas que pedem, que não falam nada, que botam currículo. Então, vocês podem optar em querer colocar a foto ou não, né? A não ser que exija a foto. Mas também, como a gente trabalha, né, como recrutador, que ele trabalha com ética, né, sem discriminação, a gente nem deve pedir foto, né, não é indicado para nenhuma empresa pedir foto, não faz diferença a foto. Mas, às vezes, para o currículo ficar bem apresentado, né, ficar bonito, quero botar uma foto minha de social, né, uma foto que eu tenho profissional, ok, mas jamais coloquem foto despojadas, né? Vocês podem não acreditar, mas eu recebo muitas fotos de biquíni, foto de meninos sem camiseta, mostrando, né, o abdômen, fotos de festa, segurando copo de cerveja, copo de vinho, lata de cerveja, foto de óculos de sombra, pessoas com óculos de sombra. Então, vocês podem não acreditar, mas eu posso provar, eu tenho esses currículos, né? Então, assim, ó, de largada, já queimou, né? Pegou o currículo, já queimou. Então, a ideia é ter uma foto normal, né? Uma foto, se eu tenho uma foto profissional, uma foto de camisa, uma foto mais social, ok. Se eu não tenho, pode ser uma foto normal, uma foto de blusa normal, né? De camiseta, enfim, normal. Só não exagerem nessas fotos, assim, mais pessoais, né? Fotos mais delicadas. Outro erro que vem bastante no currículo são colocar os hobbies, né? Eu recebo muito isso, né? Eu gosto de nadar, eu saio para correr, eu faço patinação, eu jogo pádel. Não é interessante, assim, é irrelevante, na verdade, alguns hobbies, né? Acho que isso, na entrevista, o recrutador aprofunda melhor. Agora, no currículo, não precisa. Um outro erro que é muito grave é ser desonesto nas informações que vão no currículo, né? A gente que trabalha com recrutamento na cidade de Pelotas, que é uma cidade muito pequena, né? A gente acaba conhecendo quase todos os RHs das outras empresas. Então, eu já peguei currículo de candidatos que disseram que foram supervisor administrativo no setor tal da empresa tal. E eu sei que não foi, né? Eu sei porque eu já trabalhei naquela empresa, eu conheço a gerente, a coordenadora, enfim, do RH daquela empresa. É uma cidade pequena, a gente consegue verificar os dados, né? Então, é bem complicado, né? Ser desonesto no currículo, mentir ou omitir alguma informação, né? Então, isso é um erro grave. É um erro que, quando a gente recebe o currículo, a gente se
Se a gente se dá conta daquela informação ali que ela está contraditória, a gente acaba já desclassificando o currículo de entrada. Então, o bacana é ser bem honesto com todas as informações que nele constam, né? Pretensão salarial. Às vezes me perguntam, preciso botar, preciso não colocar? Somente se a empresa pedir. Tem empresa que pedem uma pretensão salarial, né? A pretensão é quanto eu gostaria de ganhar, né? Então, bom, eu gostaria de ganhar de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000. É uma pretensão, é para a empresa ter uma ideia do que tu tá esperando ali daquela oportunidade, né? Mas se a empresa não pediu, se tu vai só mandar um currículo para banco de cadastro, para banco de currículos, não coloca pretensão salarial. É uma gafe, é um erro bem feio, assim, a gente pegar um currículo e ter pretensão sem a gente ter nem perguntado. Outro erro também, que é uma gafe, são as referências pessoais, né? Às vezes eu coloco lá referências pessoais, o nome e o telefone de alguém que eu trabalhei, que eu possa ligar e pedir referências. Primeiro, a gente não deve ligar para empresas para pedir referências. O Ministério do Trabalho, então, ele não aconselha que a gente faça isso, né? E a gente também não pode dar referências negativas dos colaboradores. Então, por mais que tu tenha uma experiência negativa na UCPEL, se tu ligar para o meu setor, eu não devo dar uma indicação negativa, né? Dizer que tu foi desligado por incompetência, ou foi desligado por não cumprir algumas coisas. Eu não devo falar isso. Isso é algo muito confidencial das empresas. Então, não faz sentido ter referência. E também eu não colocaria uma referência pessoal de alguém que fosse falar mal de mim. Então, não precisa colocar a referência pessoal. Isso é assim, 70% dos currículos colocam, né? E a gente não utiliza. Jamais a gente vai ligar para alguém que está ali para pedir. Tem empresas que ligam? Tem. Conheço empresas que ligam, que pedem referência. Mas não é o ideal. Não é uma empresa que trabalhe com fidelidade, confiabilidade. Então, não é legal pedir, não é legal também fornecer. Então, não coloquem as referências. Esses, então, pessoal, são os principais erros, né? Existem muitos, mas esses são os que eu mais vejo. Então, eu parei, refleti e pensei, né? O que tem de mais errado que eu vejo nos currículos? É isso. Então, eu trouxe para vocês aí anotarem, registrarem, para quem tem currículo, arrumar o seu, para quem vai fazer um currículo, então, já ter essas dicas aí. Eu estou vendo a perguntinha de vocês, pessoal, aqui no chat, e aí em seguida eu vou respondendo, tá? Eu vi ali que a Aline, a Maitê, na verdade, a Maitê Carvalho fez uma pergunta, e eu vou falar disso agora. Mas eu vou ler a pergunta dela porque ela está bem de acordo com o que eu vou falar agora. Ela perguntou, Aline, o currículo Lattes só é bem visto no meio acadêmico? De maneira geral, acabaria sendo mais objetivo o currículo vitae neste modelo tradicional que tu estás mostrando? É importante inserir foto no item de identificação pessoal? A foto eu já falei um pouquinho, né? O Lattes, pessoal, o Lattes, ele serve exclusivamente para quem quer seguir carreira acadêmica, tá? Ele foi feito, então, né, a plataforma lá da CNPq, ela foi feita para estudantes, pesquisadores, né, e pessoas que querem seguir carreira acadêmica. Então, é uma plataforma que tu pode, o Lattes, às vezes chega até a 50 páginas, né, porque ele, diferente do vitae, né, ele realmente quer tudo esmiuçado, então todas as publicações, todas as pesquisas, todas as participações em grupos, enfim. O Lattes, ele não serve para emprego no mercado de trabalho, emprego privado, ele não serve, tá?
para empresas é o VIT, né? Lá na Católica a gente recebe o currículo Lattes somente para professor, para quem quer concorrer à vaga de professor. Qualquer outra vaga administrativa, né, quem não é professor, todas as outras vagas são administrativas, é o currículo VIT. Então, é isso, Maitê. De maneira geral, ele tem duas vertentes, né? Então, o VIT é para busca de emprego da área mais profissional, e o Lattes, ele é para quem busca interesse, né? Quem tem interesse na área acadêmica, né? Para quem é estudante, é muito importante ter o Lattes, fazer o Lattes, né? Porque o Lattes, ele vai te agregando ali, vai te norteando também para tu te inserir cada vez mais nesse meio, né? Da pesquisa, da academia, enfim. Mas se tu quer buscar, né? Bom, me formei lá em engenharia química, quero trabalhar numa empresa como engenheiro químico, como assistente técnico, de inspeção, enfim, eu preciso fazer um currículo VIT, tá? As empresas acabam solicitando esse formato. Eu recebo até currículo Lattes de muitas pessoas para vaga de emprego administrativa. Eu não descarto, tá? Eu acabo aceitando de qualquer forma, mas não é o ideal, não é o ideal. O Lattes, ele tem um significado bem específico, que é o segmento aí da carreira acadêmica. Uma outra forma, né, que eu coloquei ali para a gente se mostrar, né, do trabalho, é o LinkedIn. O LinkedIn hoje, ele é uma plataforma muito interessante para a gente ter nossa trajetória profissional lá cadastrada. Da mesma forma que o currículo Lattes, que o currículo VIT, ele precisa estar atualizado, né? Ele precisa estar sempre atualizado. É um erro também a gente entrar no LinkedIn e ter LinkedIns desatualizados, né? Então, é algo que a gente já descarta, né? Por muito tempo o LinkedIn teve, né, até uma certa fama, que não servia para nada, que ninguém arrumava emprego pelo LinkedIn, e isso é um mito, né? Isso não é verdade. As grandes empresas utilizam, né? Falo por experiência própria, então lá no hospital e na Católica a gente tem até o LinkedIn Premium, que é o que a gente busca candidatos, e a gente recruta sim pessoas pelo LinkedIn, né? Então, quais são as dicas do LinkedIn, né? É manter ele atualizado, é colocar informações fiéis, né? Informações honestas. Também ali, quando eu for colocar a experiência que eu tive de estágio ou experiência profissional, dar uma esmiuçada ali nas atividades que eu realizei, né? Tem um resumo ali inicialmente, né? Então, fazer um breve resumo do que eu faço, o que eu já fiz, o que eu estou fazendo atualmente. É bem interessante o LinkedIn, né? A foto também, a foto da mesma forma. A gente não pode esquecer que o LinkedIn é uma plataforma tradicional, ela não é um site com outro fim, né? Então, é um site de namoro, um site de paquera, é um site de relacionamento, não é. Ela é um site profissional, então ela tem que ser vista como, né? A gente tem que colocar o nome também completo, uma foto também adequada e as informações igual as que a gente coloca num currículo VIT, né? Informações objetivas, aí utilizar as mesmas dicas que eu dei para fazer o VIT, utiliza no LinkedIn. Só que o LinkedIn, ele é uma ferramenta muito eficiente, né? A gente pode configurar lá nas configurações, a gente pode configurar ele de várias maneiras, né? Hoje a gente tem a opção, que é a Open to Work, que é uma opção que tu seleciona lá no LinkedIn e tu consegue mostrar para os recrutadores que tu estás aberto ao trabalho. Então, muitas pessoas colocam lá no LinkedIn em busca
de recolocação profissional, em busca de emprego. Não botem isso, de jeito nenhum. O LinkedIn, ele trabalha com algoritmos, né? Então, ele trabalha com palavras-chave. Não faz sentido nenhum eu colocar lá no início, em busca de recolocação profissional. Eu posso configurar o meu LinkedIn. Hoje existem vários tutoriais na internet, o próprio LinkedIn também, vários tutoriais ensinando a fazer isso. Então, procurem, estudem a ferramenta, né? Deem uma olhadinha, ali tem opções que eu posso marcar e ficar disponíveis para recrutadores. Quando o recrutador coloca lá, né? Então, ele procura um engenheiro químico, né? Ele vai lá e bota engenharia química. Se vocês têm essas palavras-chave no currículo, vocês já aparecem para o recrutador. Então, é importante vocês configurarem o LinkedIn de vocês e utilizarem o máximo possível essa ferramenta. Tem algumas ferramentas que realmente é para quem paga, né, o prêmio, mas tem ferramentas gratuitas. Tem algumas opções ali de recrutamento e de direcionamento para as empresas e para as áreas que eu quero, que são gratuitas. Então, aproveitem, assim, né, explorem o LinkedIn. Deixa eu dar uma olhadinha ali, que a gente tem uma outra pergunta. Já tinha antes, na verdade, da Juliana. Cursos feitos dentro das empresas que já trabalhamos entram também? Por exemplo, na parte de segurança de trabalho e ambiental. Com certeza, Juliana. Tem empresas que elas priorizam, né? Elas focam no nosso desenvolvimento. E aqueles cursos que as empresas dão para a gente são nossos. A gente vai carregar eles conosco, né? A empresa forneceu, a gente acabou usufruindo enquanto estava na empresa, mas depois a gente vai para outra empresa e a gente leva aquele conhecimento. Então, a gente pode e deve colocar também os cursos que a gente fez dentro das empresas, né? Obviamente, na maioria das vezes, as empresas fornecem, né, um certificado, um atestado. Se não fornece, vocês podem solicitar, né? E sim, podem colocar esses cursos feitos dentro da empresa. Existem muitos cursos, né, dependendo da empresa que tu trabalha, que fornecem cursos de segurança, né, curso de meio ambiente. Esses cursos são bem interessantes para o recrutador olhar também, né, que vocês já tiveram contato com esses cursos, já tiveram experiências nessa área, pode ser bastante enriquecedor. Pode colocar sim, Juliana. Depois, o Diego. Como se avaliam os currículos pelo LinkedIn? Como devemos construir o mesmo? Bom, mais ou menos. E a avaliação, ela é feita da mesma forma que a gente faz com um currículo digital ali, né? Um currículo vitae, um currículo de papel, enfim. A gente geralmente busca, né? O LinkedIn dá ali para a empresa que busca, né? Umas palavras-chave. Então, eu coloco todas as palavras-chave dos candidatos que eu busco. Normalmente, a gente busca pela formação ou pelo cargo, né? Bom, eu busco um gerente de RH. Então, vou botar ali gerente, recursos humanos, gestão de pessoas, todas as palavras que são relativas com aquilo. E ele vai me apresentar todo mundo que tem no seu LinkedIn alguma daquelas palavras, né? Então, se vocês têm interesse em trabalhar na área que vocês estão se formando ou na área que vocês fizeram estágio, é importante que ele esteja atualizado, né? Que vocês estão cursando tal curso ou que já se formaram, enfim. E a gente avalia, assim, da mesma forma, né? Então, a gente vai avaliar ali as últimas experiências, a gente também avalia se está bem redigido, se não tem erro de português, se não está faltando palavra, porque às vezes a gente digita rápido, mas come algumas letras, então é sempre, antes de publicar, é importante a gente ler, reler, né? É informática, é tecnologia, mas não é uma rede social, né? Eu escrever alguma coisa errada no Instagram, não tem problema, mas no LinkedIn, sim,
né? O LinkedIn é uma rede profissional, é uma rede que a gente vai avaliar de entrada todos esses tópicos. Então, preencham ele, alimentem ele, né? Preencham ele completo, com tudo que vocês têm ali. Caso eu não esteja respondendo o que vocês estão perguntando, podem seguir falando, tá? Podem seguir perguntando. O Daniel, então, perguntou: Aline, a IC é mais voltada para a vida acadêmica, para quem deseja seguir em indústrias, você vê como algo bom ter feito uma IC? Gente, o que é IC? Me ajudem. Iniciação científica. Eu achei que era, mas não quis dar essa bola fora. A iniciação científica, ela é sim, né, mais voltada para a vida acadêmica, mas ela é importante também para quem quer seguir em indústria, né? Eu acho que tudo que a gente faz na graduação, pessoal, é importante, tudo. O que não pode é ficar sem fazer nada, né? O que, às vezes eu olho o currículo de pessoas que só fizeram o estágio final, o estágio obrigatório, né? Isso não é bacana. Se a gente sabe que tem pessoas que têm N motivos por não terem feito, né, outras coisas, mas se vocês puderem, se vocês tiverem oportunidade, façam tudo que aparecer, né? Então, a iniciação científica é algo que agrega valor na trajetória de vocês, mesmo que vocês vão depois trabalhar em indústria, não vão trabalhar mais com a pesquisa, mas é interessante porque agrega, vocês tiveram contato com pessoas, tiveram contato com projetos, tiveram contato com grupos, né? Isso tudo desenvolve, faz a gente desenvolver muitas habilidades, né? Então, qualquer coisa que a gente participe dentro do curso é muito importante. É bem importante, sim. Eu, quando pego um currículo e vejo, né, ele não tem experiência profissional, mas ele se envolveu em tanta coisa legal durante a graduação, isso passa uma impressão bem boa, uma impressão bem positiva, né, mesmo que seja somente na iniciação científica, né, é algo bem interessante. A Caroline Duarte mais ou menos perguntou a mesma coisa, né? Em caso de ter feito iniciação científica durante a graduação, podemos colocar como experiência profissional? Sim, pode colocar. Todos os estágios, iniciação científica, bolsista, cada instituição acaba dando um nome, né? Mas todas essas experiências que vocês tiveram, elas são profissionais, né? Não são de carteira assinada, não são formais, mas elas são experiências profissionais. Vocês devem, sim, colocar no currículo, colocar no LinkedIn, colocar em algum cadastro, tem empresas que não pedem o currículo, né, que faz o cadastro lá no site, podem, sim, colocar. É uma experiência, né? Então, a gente, por aí, por qualquer toda experiência que vocês coloquem, a gente já consegue identificar um pouquinho, nem que seja, quem é aquela pessoa que está ali atrás do papel, o que ela participou, o que ela se envolveu. Pode colocar sim. O Jander colocou ali uma live de como preencher o LinkedIn, viu? A Luana falou também da iniciação científica, no caso dela, agregou bastante no estágio. O recrutador até me disse que esse projeto que participei chamou a atenção, principalmente pelo fato de que a iniciação científica adquirir experiência em laboratório, e o cargo era para o laboratório. Exatamente, Luana. É isso aí que a gente verifica, né? Então, se eu tenho uma vaga lá para o meu laboratório e tu fez, né? Tu trabalhou lá na iniciação científica num projeto que era algo no laboratório, tá, fechou, né? Então, já tá com um pontinho a mais, aí tem um pontinho positivo, porque tu já tem essa experiência da iniciação científica. É bem importante, sim. Tudo, pessoal, tudo que a gente faz durante a vida acadêmica é importante para a área profissional. Exatamente tudo. Qualquer contato que a gente tenha é muito importante.
O Jander perguntou, então, na entrevista de emprego, quais são as perguntas que eu deveria me preparar para responder mais relacionadas à vida pessoal? Vou chegar lá na entrevista, então vou responder essa daqui a pouco. Falando um pouquinho, então, pessoal, de tudo que a gente deve colocar no LinkedIn, tudo que a gente deve colocar no currículo, eu pesquisei lá no PPC do curso de vocês, então, que o professor Jander me enviou, o perfil profissional do egresso do curso de bacharelado em engenharia química, né? Acredito que vocês todos já tenham contato, né, com o PPC. Se não tiverem, deem uma olhada, que é bem importante também. E lá eu trouxe um pequeno trecho, assim, que fala das competências que vocês devem ter. E é isso que vocês devem se preocupar, e é isso que vocês devem desenvolver durante a graduação, para que vocês possam, depois, quando chegarem numa entrevista, estarem mais preparados. Então, o que diz lá no PPC do curso de vocês, né? Que além do domínio dos conhecimentos técnicos e teóricos, vocês também vão precisar demonstrar competências profissionais como a habilidade de cultivar relações interpessoais, executar trabalho em equipe, iniciativas à liderança, planejamento e gestão estratégica, visão humanística, holística, criatividade, entre outras. Tinha muitas lá no PPC, mas eu peguei essas para a gente pensar um pouco. Que além de vocês saírem, né, engenheiros químicos, com todo o conhecimento técnico e toda a fundamentação teórica, vocês vão precisar desenvolver habilidades para atuarem como engenheiros químicos, né? Então, são elas, né? O bom relacionamento interpessoal, a liderança. Normalmente, os cargos de vocês dentro das empresas são de supervisão, de coordenação ou de equipe, né? Vocês vão ter equipe subordinada a vocês. Criatividade, tecnologia, né? Todas essas competências vocês precisam ter. E todas essas vocês já vêm desempenhando nos estágios, por exemplo. Né? Quando eu participo de um projeto de pesquisa, que sou eu e mais 6, eu e mais 5, eu estou desenvolvendo a minha habilidade de relacionamento interpessoal. Na própria sala de aula, quando eu faço um trabalho de grupo, eu estou desenvolvendo a minha habilidade. Então, a instituição de ensino, ela não forma a gente só técnico e teórico, né? Ela forma a gente também como pessoa, como profissional lá no mercado de trabalho. Então, todas essas habilidades vocês já estão desempenhando, até como eu falei lá da iniciação científica, né? Que lá vocês estão adquirindo com certeza essas habilidades também. Planejamento, né? Uma visão mais holística, que é uma visão de um todo. Muitas habilidades vocês estão adquirindo nessas pequenas experiências que vocês estão tendo. Mas quando o recrutador identifica essas experiências que vocês vivenciam, ele já internaliza que vocês estão desenvolvendo tais competências. Então, busquem desenvolver também essas competências, né? Hoje a gente tem muitos cursos, como eu falei, live, autoajuda, e hoje a gente tem muita coisa na internet que nos ajuda a desenvolver. Então, olhem lá no PPC qual é o perfil que o mercado busca do profissional de engenharia química e tentem desenvolver, né, se autoconhecer também. Tentem desenvolver essas habilidades que o mercado lá fora espera vocês. Então, hoje, quando eu for entrevistar um engenheiro químico, o que eu vou buscar? Obviamente que ele saiba a parte técnica, mas muito mais que isso, que ele tenha algumas habilidades para poder se relacionar dentro do mundo corporativo. Agora eu vou falar um pouquinho da entrevista de emprego. Hoje, depois eu vou responder as questões ali de entrevista. Hoje a entrevista de emprego, ela está presencial e agora, ela já vinha sendo online e agora com a pandemia, ela está muito online, né? Então, a gente tem feito as entrevistas, quase que 90% delas de maneira online, né? Então, a gente precisa se preparar para uma entrevista de emprego, né?
A entrevista é algo que o recrutador, além de buscar se tu tem o conhecimento técnico, muito mais ele vai avaliar a tua parte comportamental. Então, é bem importante a gente ter algumas dicas, porque são pontos também que eu pensei, o que eu podia trazer para vocês, e pensei, assim, nos pontos principais, para vocês poderem se preparar para a entrevista de emprego. A primeira delas é conhecer a empresa, né? Então, se uma empresa, mandei o currículo, fiz toda aquela esquema lá do currículo, ficou bonito, o recrutador gostou, me chamou para uma entrevista. Dá uma pesquisada na empresa, conhece um pouquinho, bota um Google ali, vê para onde que a empresa quer ir, missão da empresa, visão. Hoje a maioria das empresas tem site, a gente consegue ter contato com isso, conhece um pouquinho, né? Para quem ela vende, de quem ela compra, todas essas informações é importante a gente conhecer na hora da entrevista. Vocês vão se sentir mais seguros, vão entender um pouco mais o que o entrevistador está falando e vão se sentir mais à vontade na entrevista. Depois estude o local da empresa. Caso a empresa seja presencial, né? Estudar o local, né? Se eu não conheço a empresa, né? De véspera estudem, botem ali no Google, no Trajeto, no Maps, enfim, mas estudem o local. Às vezes é uma empresa que a gente nunca foi, né? A gente no caminho pode se perder, não achar, isso vai gerar ansiedade, a gente vai chegar lá esbaforido, cansado. Então, estudem o local da empresa quando forem chamados, olhem bem o endereço que veio no contato, né? Às vezes o contato é por e-mail, por WhatsApp, enfim, mas olhem bem o endereço da onde vai ser a reunião. E se for online também, verifiquem, né? Se vai ser pelo Zoom, se vai ser pelo Meet, se vai ser pelo WhatsApp, verifiquem o local, testem antes, né? Isso é bem importante, é essencial, na verdade, a gente estar pronto ali na hora da entrevista, tanto presencial como online. Pense na roupa que você vai usar, né? Não precisa estar de terno e gravata, como está o bonequinho ali da figura, mas a gente tem que pensar, né? Então, a gente não deve usar decote, né? As mulheres, decote, roupa muito justa, roupa muito curta. Eu já fiz entrevista de candidatos que foram de bermuda e chinelo, né? Assim, eu sei, verão, tá calor, eu tô à vontade, hoje em dia a gente tem que ser mais informal, o meu cargo é um cargo informal, mas não, né? Bermuda e chinelo tem uma ocasião especial para ela, né? E não é entrevista de emprego. Então, tentem colocar uma roupa mais neutra, né? Uma camiseta preta, branca, azul, enfim, mas algo mais neutro. Então, pensar um pouquinho na roupa que vai ir, né? Que ela esteja limpa, que ela esteja passada também, né? Vocês podem achar que é bobagem, mas faz toda a diferença quando o entrevistador vai entrevistar alguém, ele tá assim, com a camiseta amassada, com um moletom sujo, rasgado, enfim, isso acontece muito, pessoal, eu tô falando porque acontece. Então, tomem cuidado com a roupa, inclusive se ela for online da mesma forma, não é porque eu tô em casa que eu vou fazer entrevista de pijama, eu também preciso estar adequada, né? Pelo menos aqui a parte que vocês estão vendo, para baixo vocês não estão vendo se eu tô de pantufa ou de tênis, ou de salto alto, mas para cima vocês estão me enxergando, então a entrevista é a mesma coisa, eu preciso estar de acordo. Tem a postura. A postura, pessoal, ela vai mostrar a energia, né, que a gente tem. Eu já peguei candidato que se deitou, que só faltou se deitar na mesa, assim, né, com o braço assim, que estava cansado, então, assim, ó, ele já chegou sem energia na entrevista, né, que dirá no trabalho. Tudo bem, a gente sabe que às vezes as pessoas estão num dia ruim, às vezes tu não tá no teu melhor dia,
o recrutador entende essas questões, inclusive ele consegue captar isso, mas tentem ter postura, né? Então, sentar de maneira mais ereta, as mãos, colocar numa posição confortável, olhar olho no olho, é muito importante a gente olhar o entrevistador olho no olho, né? Passa segurança, passa determinação, e pensar na postura, até a forma como eu estou sentada diz muito sobre mim. Enfatize apenas o que você fez, né? É comum a gente, às vezes, numa entrevista, a gente ficar nervoso, assim, desatar, falar, né? Chega a tontear, assim, o entrevistador. Mas tentem se conter, para quem fala bastante, né? Ou tentem enfatizar apenas o que fez, não devanear com outras coisas, né? Que o entrevistador pergunte, não. A gente deve sempre responder o que foi perguntado. A gente tem é muito fácil a gente escapar, resvalar da pergunta. Isso para o entrevistador é bem ruim. Então, presta bem atenção no que ele está perguntando e responde direcionado àquilo. Às vezes a gente está tão nervoso que o entrevistador pergunta uma coisa e eu respondo outra. Isso dá um sentimento bem ruim, assim, para o entrevistador, né? Parece que ele está ali, está falando outra língua, né? Parece que ele não está se fazendo entender. Claro que a gente entende que o momento da entrevista ali é um momento de ansiedade, um momento que desperta, né? Tem candidatos que tremem, que suam, que ficam vermelhos. A gente entende, a gente abstrai tudo isso. A gente sabe que é um momento que a pessoa está nervosa e que algumas coisas pode dar gagueira, algumas questões pode a pessoa se esquecer, dar branco, mas tentem responder o que foi perguntado. O ideal até é a gente ensaiar em casa, ensaiar na frente do espelho, por que não? Né? A entrevistadora pergunta, qual é a tua trajetória profissional? Uma pergunta simples, mas na hora de responder, eu fazer todo o link lá na hora da minha trajetória, dos meus estágios, pode ser que eu me atrapalhe. Então, ensaia, dá para ensaiar em casa, faz na frente do espelho, faz com um amigo, com o irmão, com o namorado, com o marido, enfim. Ensaia, faz que está contando a trajetória, coloca eles numa logística, assim, numa ordem, né, de como aconteceram as coisas, que ano que aconteceram as coisas, dá para fazer esse ensaio. Vamos ver aqui as perguntas, então. Na entrevista de emprego, quais são as perguntas que eu deveria me preparar para responder? Isso é muito diversificado, tá? Tem empresas que trabalham com entrevista mais por competência, que ela vai te perguntar questões bem vivenciais, ela vai te perguntar questões que tu realmente viveu, né? Então, ela vai dizer, Jander, me conte uma vez que tu teve um problema com um aluno. E como foi que tu resolveu? Então, tu vai ter que te lembrar lá um dia que tu teve um problema, qual foi o problema e como tu resolveu. Tem entrevistas que elas são mais livres. O entrevistador deixa livre, que se chama as entrevistas não estruturadas. Elas estão livres. O entrevistador pergunta, me fala um pouco da tua vida, pessoal e profissional, e a pessoa fala tudo o que quiser. E tem outras que são mais estruturadas, né? Ela vai te perguntar pontos fracos, pontos fortes. Eu, particularmente, não gosto muito dessas questões, né? Me fala um ponto negativo teu, me fala um ponto positivo. Acho que são questões muito prontas, assim, né? E que o candidato se sente um pouco pressionado e, às vezes, ele vem com uma resposta totalmente automática, né? Que ele já pesquisou, já decorou e ele vai falar. Então, a vida pessoal é importante a gente também ensaiar, né? Bom, ela vai te perguntar da tua vida pessoal, se tu é solteiro, casado, tem filhos, o que teu esposo, o que a tua esposa faz. Então, é interessante também tu ensaiar, né? Tu pode ensaiar também na frente do espelho ou com alguém, né? Então, dizer, bom, eu sou casado há 7 anos, eu tenho 2 filhos, a minha esposa trabalha em tal local, meus filhos estudam,
mais velho. O mais velho estuda em tal local. Então, é interessante a gente conseguir fazer esses ensaios, assim, né? A vida pessoal, ela é muito, muito, muito diversa, assim, dependendo do entrevistador, ele vai se aprofundar em algumas questões e outros não. Mas eu acho que vocês podem se preparar. A melhor forma de se preparar é ensaiar e se autoconhecer, né? A gente deve se autoconhecer. Se eu te perguntar agora, né, no teu último estágio, o que tu fez, qual foi o resultado que tu teve, que tu contribuiu no local lá que tu atuou? Algo que foi tu que fez, tu que deu a ideia, tu que planejou. A gente tem que saber, tem que ter essas respostas já na ponta da língua. Então, a gente pode fazer essas reflexões em casa, né? A gente pode parar para pensar sobre essas questões, né? Bom, o que eu tive de importante naquele estágio? O que eu fiz que eu mais gostava? O que eu fiz que eu menos gostava? Em qual parte do estágio eu me senti mais confortável? E qual eu me senti mais desconfortável? Essas perguntas a gente deve se fazer, que é para se autoconhecer. Que aí na hora depois de responder, acaba ficando mais fácil. O Jander perguntou, pessoas com pouca experiência profissional, como deveriam melhor se apresentar à vaga? Onde salientar mais as suas habilidades? A pouca experiência profissional não dificulta, né? Não dificulta ir buscar emprego. A gente sempre vai ter um estágio, a gente sempre vai ter uma iniciação científica, uma participação em projeto de pesquisa, enfim, a gente sempre vai ter. Então, pode se apresentar a vaga com essas questões, com essas oportunidades, né, que vocês tiveram. E onde salientar mais as suas habilidades, acho que em tudo, né? Ali no currículo, na parte das competências, tu pode salientar mais as habilidades que tu tens. Na parte ali que tu vais colocar as descrições das atividades, da experiência em si, ali também tu pode salientar as tuas habilidades. O recrutador vai entender que aquelas ali são as tuas habilidades. O Daniel, então, ele fala qual a importância, né, de ter um bom networking e como construir o mesmo. Essa é uma pergunta bem particular, né, de como construir, mas o network, ele é essencial, então, quanto mais eu aumentar a minha rede de contatos, melhor eu vou ficar no mercado de trabalho. O LinkedIn mesmo, eu adiciono muitas pessoas, eu adiciono, quanto mais pessoas eu tiver na minha rede, melhor. Eu busco pessoas do meu interesse para adicionar no LinkedIn, né? Então, eu vou lá e procuro pessoas da área de gestão, da área de RH, da área hospitalar, da área da psicologia, da área de instituição de ensino. Eu pego todas as áreas que eu atuo e eu vou lá e adiciono pessoas. Eu vou fazendo essa rede de contato, né? Pessoas que eu trabalho, que eu já trabalhei, eu continuo mantendo contato, seja pelas redes sociais, seja fazendo curso, pessoas que eu fiz uma especialização, pessoas da graduação. Eu sempre mantenho contato com essas pessoas, né? Hoje as redes sociais nos ajudam muito a conseguir ter esse contato, né? Então, assim, é muito importante. Eu já tive muita oportunidade por ter contatos, assim, de conhecer pessoas, né, que me indicaram para alguma situação. Então, é muito importante, né? Eu tenho consultório também, trabalho com consultório, então eu já fui treinada a fazer networking desde a graduação, né? Porque a gente acaba... Hoje, os pacientes que eu tenho são todos de indicação, então cada um indica de algum lado. Então, hoje, quem me indica são meus contatos. Então, é bem importante a gente ter
esses contatos, fazer contatos, né? Então, sempre ser muito ético na profissão que a gente escolheu, a gente ser muito honesto, né? Isso a gente vai criando uma imagem, uma marca forte da gente mesmo, né? Buscar sempre se desenvolver, sempre se aperfeiçoar. Isso a gente vai reafirmando a nossa marca. E isso vai fazendo a nossa rede, né, de contatos crescer. Isso é bem importante. A Angélica, então, falou que fez um técnico em Química à noite, sempre trabalhou o dia todo. Então, ela fez somente o estágio obrigatório. O recrutador observa no currículo que a pessoa não participou de outras atividades na área, como estágios e bolsas por não conseguir. Então, é isso que eu falei. Existem as particularidades, né? A pessoa fez um curso à noite, mas ela precisava trabalhar durante o dia. Então, realmente, fica difícil se inserir, fica difícil ter tempo, nem existe, nas 24 horas do dia, nem cabe um horário para fazer uma outra atividade. Isso o recrutador acaba identificando no currículo, né? Até porque tu vai colocar lá que tu trabalhou numa outra área. Bom, eu fazia o técnico em Química, mas eu trabalhava num escritório de contabilidade durante o dia, no ano de tal a tal. Então, ele vai identificar que enquanto tu estudava, tu trabalhava naquele escritório. Então, ele percebe que tu não fez porque não foi por falta de oportunidade, foi porque realmente tu não conseguia, tu não tinha tempo hábil. Então, isso é bem tranquilo. O recrutador consegue fazer essa diferença, assim, tá? Não precisa se preocupar, bom, não fiz estágios fora, vai ser negativo para mim. Não, tu não fez porque tu estavas trabalhando. Então, não tem problema. Como estágio, bolsa por não conseguir... Angélica, não te preocupa, acredito que no teu currículo tu tenha, né, colocado que enquanto tu estudava, tu estava trabalhando em outra área. Mesmo que seja outra área, não é na área da química, não tem problema. Mas, né, isso justifica que tu estavas trabalhando. De qualquer forma, tu estava também adquirindo a experiência profissional. Não na área, mas outras experiências, né? Estava adquirindo conhecimento do mundo corporativo, estava adquirindo conhecimento de trabalhar em equipe, em atender o telefone, em escrever, enfim. É também uma experiência bem bacana, assim, bem legal. A Eliane, então, pergunta a famosa pergunta, né? Como você se vê no futuro, daqui a 5 ou 10 anos? Como devemos responder, considerando que muitas das entrevistas, além dos profissionais de RH, ainda tem um responsável do setor do qual a vaga é destinada, e o candidato almeja o mesmo nível ou superior do responsável do setor. Então, essa pergunta, como a gente se vê daqui a 5, 10 anos, ela é meio complexa, né? Eu não costumo também fazer essa pergunta, mas eu sei que muitas empresas fazem, inclusive já me fizeram também. Ela é complexa, né? Daqui a 5 anos é um médio longo prazo, né? 10 anos, então, não sei nem se eu vou estar viva, né? Inclusive, nem daqui a 5 eu sei, né? Inclusive, nem daqui a 1. Mas, enfim, é algo bem complexo, assim. O que a gente deve pensar para responder na hora dessas questões é pensar aonde, assim, realmente eu me vejo, né? Então, assim, bom, eu almejo, né, chegar numa gerência de uma empresa, né? Então, acho que falar, bom, daqui a 5 anos eu me vejo cada vez mais estudando, me aperfeiçoando, buscando experiências, e eu almejo daqui a um tempo, né? Não sei se 5, 10 anos, chegar aí numa gerência. Ou eu pretendo daqui a 5, 10 anos ter a minha própria empresa, né? Então, a última etapa, né, geralmente é a etapa com o gestor, né? Então, o RH já fez a entrevista com vocês e depois ela apresenta vocês, então, para o gestor. Então, é uma entrevista que a gente fica um pouco mais tensa, né? Até porque, às vezes, tem 2, 3 pessoas e a gente fica um pouco mais tenso. Mas é uma pergunta também que a gente deve fazer uma reflexão em casa, né? Uma reflexão de autoconhecimento, assim, né? Então,
aonde que eu queria estar, né? Eu queria estar trabalhando numa outra empresa, né? Ou eu queria... eu lembro que quando eu fiz uma empresa, uma entrevista numa empresa, eu era recém-formada, eu fiz uma vaga para psicóloga, né? E aí o gerente do RH me perguntou, né? Me lembro que foi um dos últimos que me perguntou isso. O que eu gostaria de fazer, o que eu gostaria de ser daqui a 5 anos, né? E a minha vontade era dizer, eu gostaria de estar no seu lugar, porque realmente eu gostaria de ser o gerente da área, né? Mas na hora eu fiquei com receio, né, de dizer, não, acho que não é algo muito aconselhável, eu não sei o que eu faria se alguém me dissesse isso, que gostaria de estar no meu lugar, mas enfim, a vontade era essa, né, era de dizer, olha, eu vou entrar como psicóloga, mas a vontade realmente era de ser gerente, sim, estar no seu lugar. Mas não falei, né, e aí eu refleti depois, né, onde eu gostaria realmente de estar, e eu falei para ele, né, com jeito, né, falei que eu gostaria daqui a 5 anos de estar numa posição maior, né, do que apenas a psicóloga da empresa, e eu gostaria de cada vez mais estar me desenvolvendo, estar me aperfeiçoando e buscando experiências para mim mais significativas, né. Mas é uma pergunta, Eliane, que realmente ela deixa a gente numa sinuca de bico. Dependendo do que tu tem vontade de responder, não é aconselhável, mas eu acho que dá para ser bem simples, bem sucinta e responder ela, assim, de uma maneira bem leve, assim, né? Mas antes vocês devem refletir, antes vocês devem fazer uma reflexão, realmente, onde vocês gostariam de estar. E aí, após a reflexão, vocês podem ir moldando aí, achando as palavras mais ideais para falar a resposta. E aí o Jander fez uma ali de posicionamento político nas redes sociais, atrapalha? O recrutador olha as redes? Então, pessoal, a gente olha as redes, tá? A gente olha Facebook, todo tipo de posicionamento nas redes sociais, na hora da gente buscar um emprego, ou se a gente é uma figura pública, por exemplo, se a gente é um professor, se a gente vende algum produto, se a gente vende alguma coisa com a nossa imagem, enfim, é bem complicado. Se posicionar nas redes sociais com política, com outras coisas também, mas hoje em dia, principalmente com a política, ela é bem negativa, tá? Por uma vaga de emprego, sinceramente, para mim, não faz nenhuma diferença o teu posicionamento político, né? Mas outras questões fazem, né? A gente busca muitos candidatos, a gente dá uma espiada na rede social, e a rede social, ela mostra muito quem a gente é, como a gente se posiciona, como a gente enxerga o mundo. E para algumas vagas, então, não dá. Tem coisas que a gente vê na rede que não dá, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu uma vez. Eu tinha uma vaga lá na Católica, a gente tem um setor que ele é capelania, tá? Que ele é composto por um padre e por alguns freis, tá? E a vaga era para trabalhar como assistente do padre. E eu achei assistente bem administrativo, tá? Mandar e-mail, atender ligação, bem administrativo. Então, até então, qualquer pessoa, né? Que muitas pessoas, na verdade, serviam para aquela oportunidade. Aí eu gostei muito de um menino que foi na entrevista, mas ele me deixou com a pulga atrás da orelha, assim, ele me falou algumas coisas que eu fiquei um pouco preocupada. E aí eu fui na rede social dele. E a rede social dele, ele compartilhava muitas coisas de ritual, não me lembro muito bem se era de bruxaria, ritual satânico, eu não sei se era um hobby, se ele gostava dessas coisas mais espirituais, eu não me lembro, mas assim, não dá, né? Naquele caso, se ele fosse trabalhar comigo no RH, não tem problema, né? Tanto faz, se ele gosta qual é a religião dele. Mas para ir trabalhar lá na capela com o padre,
não combinava. Então, foi de extrema importância olhar o Facebook dele, né? Então, não podia botar, né? Era até o meu cargo que estava em risco, né? Eu não ia botar uma pessoa que fala de várias religiões, que faz ritual satânico, não me lembro muito bem qual era o ritual que ele fazia, mas, enfim, para trabalhar com padre, né? Que tem uma outra abordagem. Então, as redes sociais, elas são bem importantes, né? Posicionamento político, principalmente quando envolvem xingamentos, palavras, assim, de baixo calão, ofensas, brigas, só se posicionar na rede social, botar lá que eu sou 13, 17, enfim, não tem problema, é uma opção minha. Agora, eu me posicionar, né, brigar com pessoas, discutir, isso é bem complicado. Isso é bem, bem complicado. Não vale a pena as redes, a não ser que vocês fechem a rede social, fecha tudo, e aí sim, o recrutador não consegue olhar, né? Mas se ele tiver acesso, é bem complicado. Botei mais algumas dicas ali de entrevista, né? Também que a gente já acabou falando, mas que é sobre a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? O corpo ali, ele fala muito, o corpo ele fala muito, né? Mais do que às vezes o que a gente está realmente falando. Não chegar atrasado, desligar o celular, a intimidade com o entrevistador, né? A gente não deve mostrar muita intimidade, né? Chamar o entrevistador de querido, de flor, de amada, de boneca, enfim, não tem que manter uma certa distância, né? Eu não sou íntima do recrutador. E sempre mostre os resultados obtidos, né? Mostrem sempre o que vocês obtiveram. Cada vez mais nas entrevistas, o entrevistador, ele quer ver os resultados que vocês tiveram. Não adianta ter um monte de coisa, ter um monte de estudo, um monte de graduação, um monte de curso e não mostrar resultado. Então, cada vez mais mostrem os resultados que vocês obtiveram, tá? E aí, eu termino, já me passei, acabei de olhar aqui, são 20 para as 10, mas eu termino com uma frase, né, para vocês, que o mercado de trabalho, ele só é competitivo para o profissional que ele é qualificado e bem treinado, né, o profissional que ele não é qualificado, que ele não treina, né, que ele não busca experiência, ele nem tem com quem competir. Então, hoje o mercado, ele é muito, muito competitivo. Hoje a gente tem uma taxa de 13,3 milhões de pessoas, né, desempregadas. Então, a taxa é bem alta, a gente tem um índice de desemprego muito alto, mas o mercado, ele só compete com qualificados e bem treinados. Então, se desenvolvam, né, aperfeiçoem seus conhecimentos, busquem tudo e qualquer experiência que vocês tiverem é interessante, mesmo que não pareça, elas são interessantes. Então, aproveitem muito a graduação, aproveitem o pós também, e toda a carreira, assim, né? A gente tem que sempre buscar o conhecimento, assim, né? Sempre buscar se qualificar. Só para esses que o mercado é competitivo. Jander, não sei se tem mais uma pergunta, não sei se temos tempo. Sim, ele responde, pode responder. Tá bem. A Eliane, então, colocou: atualmente vale a pena fazer cursos de pequena carga horária para atualizar o currículo? Sim. A carga horária, hoje, ela é vista com diversas variedades, assim, pelas organizações, né? Tem cursos bem pequenos, assim, de 2 horas, que são muito efetivos, né? E tem cursos de 30, 40 horas, de 180, que não são tão efetivos. Então, a carga horária não tem problema. Pode fazer um curso, sim, para se atualizar com uma carga horária pequena, de 2, 3 horas. Não tem problema. Se for um curso eficiente, se te trouxer realmente algum conhecimento, algum dado relevante, ok, pode colocar. Tem plataformas também, Eliane, bem conhecidas, assim, Sebrae, Fundação Getúlio Vargas,
Bradesco, SESI, plataformas bem conhecidas que têm muito reconhecimento no mercado. Então, são gratuitas, tem cursos gratuitos, cursos assim de última tendência no mercado. Podem buscar, podem fazer e atualizar o LinkedIn, atualizar o Lattes, atualizar o VIT. Acho que era isso, pessoal. Fico à disposição. Aline, muito obrigado, assim, pela excelente palestra, assim, eu tenho ouvido bastante palestras, assim, porque a gente ajuda também bastante os alunos, mas a tua foi bem completa, assim, e realmente supriu bem as nossas expectativas em relação a esse preparo, porque o mercado hoje é muito competitivo, então a gente precisa se preparar para todos os momentos, então tudo é uma grande preparação, né? As pessoas que mais se dão conta disso acabam mais rapidamente entrando no mercado de trabalho. E as pessoas que às vezes não dão bola para essas coisas que tu falaste aqui tão importantes, acabam demorando muito para chegar a uma vaga. E hoje a gente tem percebido que quando abre uma vaga de emprego, é muita gente concorrendo. Então, às vezes, não é o melhor que vai para a vaga, mas aquele que melhor se preparou, né? Muitas vezes ele pode não ter tanta competência profissional, mas ele se preparou para aquela vaga. E aí ele vai mostrar realmente essas habilidades depois quando ele for trabalhar. Então, a gente percebe que às vezes tem muitos estudantes que são muito bons na academia, né? Quanto à parte das hard skills que a gente fala, e se esquecem das soft skills, que são essas habilidades de conhecimento pessoal, saber falar, saber se posicionar, enfim, né? Tudo que tu falaste aqui foi muito importante para todos nós. Então, te agradeço muito o teu tempo disponibilizado. Agradeço também a todos que vieram aqui para a sala também. Certamente são pessoas que têm esse desejo de se preparar melhor para o mercado de trabalho. Acredito que as perguntas foram todas respondidas ali. E fica assim o nosso sincero agradecimento mesmo. Tá bom, Aline? Obrigado mesmo. Foi um grande prazer te conhecer, né? E foi de uma grande ajuda para todos nós, sem dúvida nenhuma. Até nós, professores, estamos aqui na sala, a gente pode orientar também mais os nossos estudantes também em muitas coisas que tu falaste, que a gente também pode colocar isso como uma forma de diálogo com eles. Ah, que legal, fico bem feliz, fico à disposição também, pessoal, se quiserem me achar lá no LinkedIn, nas redes sociais também, via e-mail, fico bem à disposição para me adicionarem, para a gente trocar uma ideia, caso precisem de alguma ajuda também, alguma orientação, fico bem à disposição, fico bem feliz também, obrigado por todos que ficaram até agora, e é isso aí, boa noite, obrigada. Ok, obrigado, Aline, boa noite, né? E todas as quintas-feiras estamos aqui com outros webinários e quem veio aqui fica no convite da semana que vem, tá com a gente. Então, obrigado, boa noite, um abraço a todos. Abraço.